Boa noite, boa noite. Já estamos ao vivo para mais uma live hoje com a Aline, que a Aline fazia tempo que não aparecia por aqui, e a Angélica também. Vocês querem dar boa noite aí, meninas? Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um show da Comprema. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, mais uma live sobre a nossa carta ambiental. É isso aí, pode começar, Regina. Vamos fazer um bate-papo aqui, tentar fazer uma coisa mais descontraída hoje, para não ficar tão pesado, e tentar encerrar, então, a nossa carta ambiental, as propostas que faltaram, que a gente não conseguiu encerrar na última, mas a gente acredita que não adianta a gente passar correndo pelos temas, pelos assuntos, que a gente precisa conversar mesmo e discutir. E é importante que vocês que estão assistindo, se tiverem dúvidas, coloquem as perguntas aqui que a gente vai tentar responder na medida do possível. Tá certo? Sim. E a gente vai começar a nossa live priorizando um pouquinho a questão dos biodigestores ali, que se a gente for ler a carta, elas são as últimas propostas, mas a gente vai começar por elas para a Angélica poder explicar que ela é uma das nossas biólogas, né, como a gente já apresentou, e a gente vai então passar para a Angélica fazer essa parte, explicar ali que ela entende melhor. E depois a gente, então, volta um pouquinho nas propostas que ficaram para trás e vai estar conversando um pouco, então, sobre a gestão dos resíduos sólidos, as propostas que tem ali, explicando, tentando tirar algumas dúvidas. Então, eu vou passar para a Angélica. Vai lá, Angélica. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Nós sempre falamos que a Comprema, ela te mostra caminhos para um cuidado ambiental, né? Para uma preocupação e um cuidado ambiental. E a gente tem a solução, sim, para muita coisa, e nós te mostramos esse caminho. Com relação a biodigestor, a Regina já falou uma vez sobre a destinação de resíduos sólidos, que eu chamo de frescos, né? Porque tá ali que ainda não foi processado nem digerido por ninguém, que são os restos de alimentos, de legumes, de frutas, casca de fruta e folhas, e ela já falou sobre a questão da compostagem, certo? Mas existe um outro resíduo também orgânico, que eu chamo de resíduo processado que já foi processado por alguém. E esse aqui, especificamente, ele foi processado por animais, inclusive humanos. E esse composto, ele nada mais é do que todo o resto daquilo que o teu organismo utilizou em algum momento. E o organismo dos animais em geral. Então, tudo que foi utilizado quando você se alimentou, o teu organismo utilizou. O que ele não precisa mais, ele vai tratar de pôr para fora, algo que ele não necessita. E aí, claro que estou falando das fezes. Então, tanto nossa, né, como dos animais, todos os animais. Então, olha só, para onde é que vai esses resíduos? Imagina, eu estava vendo aqui no último censo do IBGE, com relação à população de Balneário Camboriú e Camboriú, até 1º de julho. Esse foi o dado que eu encontrei aqui, eu acho que é o mais atualizado. Então, com relação à população de Balneário para 1º de julho, ele estava em 145.796 habitantes, isso em 1º de julho. E de Camboriú, estava nessa mesma data 85.105 habitantes. Claro que eu fiz uma continha aqui, não foi de cabeça, que a população dos dois municípios ela vai totalizar 230.000
901 habitantes. Imagine essa população evacuando, digamos que meio quilo de excretas diariamente. Isso vai dar o quê? 115.450,5 quilos. Isso aí eu fiz de cabeça agora. Acho que está certo. Isso de fezes. Eu nem falei dos animais aqui. Nem falei de cachorro, de gato, que são os mais numerosos, né? E para onde é que vai isso aí tudo? Então, com relação a... Quando a gente propõe essa... Eu não vou ler tudo, mas eu tenho aqui um resumo que eu sempre faço. Criar uma proposta, um programa de biodigestores, onde transforme fezes humanas e de animais. Então, transforme em quê? Como é que funciona o que é um biodigestor? Ele é um equipamento que ele transforma essas excretas, essas fezes, falar assim mais fácil, né? Essas fezes em algo que vai poder ser reutilizado mais uma vez. Então, só que esse equipamento, claro, ele não funciona, você colocou ali, pronto, já vai sair, colocou fezes aqui, já vai sair aqui um composto orgânico que vai ser reutilizado. Não, é claro que ali tem todo um processo, tem todo um controle e tem principalmente a ação de uns seres bem importantes, fundamentais, que sem eles não existiria nada dessa transformação, que são um grupo de bactérias chamada de anaeróbias. Por que anaeróbias? Porque as bichinhas fofinhas, elas fazem essa transformação das fezes em um meio completamente ausente de oxigênio. Então, o biodigestor é um equipamento que ele precisa estar vedado para impedir a entrada de oxigênio ali. Porque se entrar oxigênio, elas não vão poder fazer esse processo anaeróbio. Precisa estar na ausência de oxigênio. Então, a gente chama de bactérias anaeróbias. E o que acontece? Olha que legal, como elas são fofas. Elas pegam todas essas fezes aí e transformam em... Elas produzem duas substâncias altamente úteis e importantes. Eu estou falando rápido? Tá bom? Não, tá bem tranquilo. E assim, ela vai dar como produto resultante um biogás e um biofertilizante. Então, esse biofertilizante, geralmente ele sai em forma líquida, que pode ser, né? Deveria ser utilizado na própria agricultura. Por quê? Porque um biofertilizante nada mais é do que um adubo biológico. Tá tendo... E esse adubo biológico, como o próprio nome diz, ele não tem adição de compostos químicos. E a química, principalmente nesses compostos, nesses fertilizantes químicos, eles agridem muito o solo e o ambiente em que ele é colocado. Então, ele é um adubo orgânico. É um adubo orgânico, e por isso ele repõe, nossa, ele tem uma utilidade incrível, porque ele repõe os sais minerais do solo. Então, se o solo, digamos que aquela área ali já está pobre, já foi muito explorada, já teve várias culturas de alguma plantação, e aí, com o tempo é normal que ela se esgote, os nutrientes começam a se esgotar, isso é normal. Então, o biofertilizante, ele vai repor aquele de minerais daquela área, e sem falar que é o alimento preferido das plantinhas. Se você chegar a perguntar para uma planta o que é que ela prefere, eu peguei até uma única que eu tinha aqui em casa, essa aqui, ó. Você chegar assim e perguntar para ela o que é que você prefere? Tu prefere um fertilizante químico, que tu vai ali numa agropecuária e vai comprar? Ou tu prefere um biofertilizante oriundo do biodigestor lá,
que as fofinhas das bactérias anaeróbias produziram. Com certeza absoluta, tanto ela quanto eu, se eu fosse uma planta, eu ia preferir o biofertilizante, porque ele não vai me agredir, ele vai me nutrir, e ainda vai repulsar os minerais do meu solo, onde eu vou continuar ali crescendo e vou me sustentando, me crescendo e me desenvolvendo ali naquele solo. Um solo saudável e fofinho. Então, claro que eu vou preferir uma planta, a bichinha está murchando. Eu vou preferir um biofertilizante. Toda planta, pode perguntar para qualquer planta que você encontrar por aí. Tá certo? E, Angélica, então, assim, só para uma perguntinha, né? O biodigestor, ele pode ser comparado a uma composteira? É isso? Com funções similares? A única diferença é que eu sempre costumo colocar é que a composteira, sim, ela vai fazer isso aí, só que com a matéria, digamos assim, fresca, né? Que não foi passado por nenhum trato digestório ainda, digamos assim. Então, por isso que eu digo que principalmente a diferença principal do biodigestor é que ele faz todo esse processo com uma matéria já processada, que já passou por um trato digestório de um outro ser, né? E ainda não falei de tudo, eu falei do biofertilizante e não falei do biogás, porque todo esse processo que elas fazem, elas produzem também o biogás, que não é tão cheiroso assim, mas é muito útil. E os dois principais é o próprio gás carbônico e o metano. É o gás carbônico, o CO2, né? E o metano é o CH4. Isso é galerinha de química, que é boa em química, sabe como é o metano. Então, esse biogás, uma das utilizações dele pode ser até como combustível veicular, né? Também pode ser usado como combustível e também gerar em pequenas populações, até de sítio, de pequenas fazendas, até garantir a energia elétrica dali, daquele local. Então, nada se perde. Basta que você tenha... Porque a gente sempre fala que são propostas da carta e todas elas são perfeitas. Se você olhar, não é? Claro que eu estou puxando o peixe para a Comprema, mas eu te desafio a procurar alguma outra associação que tenha pelo menos a metade dessas propostas que a gente tem aqui. Tu não vai encontrar, nem te ilude, não perca tempo, porque não tem. Então, a gente mostra o caminho. Agora, claro que cabe às autoridades aderirem, implantarem, pelo menos a metade. Isso aqui já seria perfeito, um sonho até. Então, biodigestão é isso, é a transformação dessa matéria orgânica já processada por alguém, que agora restou para as bactériazinhas fofinhas lá, anaeróbias, que vão fazer todo esse trabalho interessante que eu acabei de falar, e as plantinhas agradecem. Angélica, e é interessante da gente falar, porque assim, tem muitos municípios que não têm um sistema de tratamento do esgoto, né? Para onde que vai? Porque isso é gerado, como tu disse, tendo ou não tendo sistema de tratamento, esse resíduo está sendo gerado. E daí, vai para onde isso, né? Pois é, eu sinceramente eu não consigo nem imaginar a quantidade de 230 mil pessoas, 230.901 pessoas. Isso diariamente, fazendo a sua evacuação. Para onde é que vai isso aí? Eu nem falei dos animais também, não vou nem falar dos outros animais. Então é muita coisa, muita matéria, muita matéria. E outra, eu estava falando essa semana com a Regina, e eu pesquisei por aqui pelas redondezas, e eu não encontrei. Eu até pedi para ela falar com o Daniel, que é o nosso biólogo, também outro biólogo e membro, esposo, tudo ele é, né, Regina? Sim, mas ele também não sabe. Eu não encontrei assim
por aqui, pelas proximidades que até Brusque, que eu falei, que eu tinha procurado saber por lá com alguns colegas que eu tenho lá ainda desde o ano passado, e não ouvi falar. Né? Eu só visitei lá no passado a estação de tratamento lá de esgoto, que também, mas biodigestor não tenho notícia daqui, da proximidade dessa região, a utilização disso. É um desperdício, né, que a gente tem matéria-prima, né? A gente produz a matéria-prima todo santo dia. A natureza é tão perfeita que a gente não perde nada. A gente poderia estar usando esse material, né? Compostando esse material, né? Através do biodigestor para, sei lá, para o nosso dia a dia. E são coisas que a gente não percebe, né? Então, fica aí muito interessante essa questão do biodigestor. Com relação ao biodigestor, tá tranquilo ou vocês querem que eu acrescente mais alguma coisa? Eu acho que conforme as dúvidas forem surgindo, a gente vai falando mais. E até como a gente comentou, né, Angélica, de repente, mais para frente, da gente trazer mais esse assunto com mais exemplos, mostrando, talvez a gente encontre alguém que faça, que já faça o uso, né? Eu vou continuar. Eu vou continuar a minha busca por um digestor, que eu quero ir lá, quero filmar, quero ir lá ver. Não vou ver as bactérias, claro, mas eu vou saber que elas estão lá. E eu vou ver se eu consigo, não sei. Mas eu vou continuar essa busca aí, essa perseguição a um biodigestor. Mas a gente vai trazer, sim. Vou trazer alguma coisa. Futuramente, quando a gente começar a esmiuçar aí cada item desse, dando o show aqui que a gente vai dar. Então, pessoal, só para situar, né? A gente está pensando em finalizar hoje uma pincelada sobre os itens da Carta Ambiental, a carta essa que foi entregue aos candidatos a prefeito de Balneário Camboriú e de Camboriú, e alguns vereadores, né? Então, a gente tem essa proposta de falar para vocês aí um pouquinho sobre cada item, porque às vezes vai parecer um pouco técnico, né? Um pouco técnica a fala da carta, mas são coisas simples. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho hoje sobre os itens que faltaram, mas daqui um tempinho a gente vai começar a gente chama de esmiuçar, né? A gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre cada um deles, aprofundar cada um desses itens aí. Obrigada, Angélica. Muito boa a tua fala. Vamos lá. Regina, entra ou eu continuo? Tu quer que eu fale já sobre os resíduos? Acho que era melhor, né? Deixamos porque isso. Fala aí, já continuando sobre resíduos, e aí depois eu falo da 42ª. Isso, que vai ser a última. Porque, assim, o que é importante da gente falar, porque quem está nos ouvindo, às vezes, né, vê a gente falando em resíduo, o que é o resíduo, né, que a gente colocou ali nas nossas... Porque, assim, não é uma expressão que se usa no dia a dia. O que a gente usa, geralmente? Lixo, né? E por que a gente está trazendo essa nomenclatura hoje de resíduo? Então, como a gente falou já desde o início, que essas propostas que a gente fez, elas estão embasadas na legislação. E existe uma lei de 2010, a Lei 12.305, que ela é conhecida como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, é essa legislação que fala sobre tudo que a gente gera. Então, esse resíduo é tudo aquilo que a gente, enquanto consumidor, enquanto empresa, tudo aquilo que a gente gera e que a gente costuma chamar de lixo. E por que a gente está usando esse termo resíduo, então? Por que essa legislação vem e fala em resíduo e não fala em lixo? Porque isso não é lixo. Né? Lixo é aquilo que não tem valor, digamos assim, né? Se a gente for pensar no termo. E o resíduo, na verdade, ele é uma matéria-prima, assim como a Angélica falou aqui desse resíduo que nós geramos enquanto um resíduo processado, tudo isso é matéria-prima.
Então, ele pode ser uma fonte de renda, ele tem que voltar para a cadeia produtiva, e quando, na verdade, o lixo que a gente deveria considerar é o que a política traz com a nomenclatura de rejeito, que é aquilo que não tem como a gente reutilizar hoje, né? Eu não tenho como reciclar, eu não posso reutilizar, que seria o lixo do banheiro, né? O papel higiênico. Então, esses resíduos... Então, volto eu a falar em resíduo de novo, porque não é lixo. Então, tudo isso, ele tem que ter uma destinação correta. E essa política, ela vem nos trazendo uma coisa que é super importante da gente entender enquanto consumidor, que muitas vezes as pessoas falam para a gente assim, por que eu vou me preocupar com isso se quem tem que se preocupar é o governo, é quem tem que fazer a legislação. Então, venho aqui hoje para contar para vocês que essa política nos traz a nossa responsabilidade, ela traz a responsabilidade compartilhada pela geração de resíduo. Ela é compartilhada entre as empresas, o fabricante, o importador, o comerciante, e nós, enquanto consumidores, somos responsáveis pela destinação correta desse resíduo. Então, não tem mais desculpa da gente dizer, não, mas não tem legislação. A legislação está aí. Ela é de 2010, ela está com 10 anos. 10 anos. E a gente ainda tem dificuldade na implementação dessa política. Então, assim, Pode falar, Angélica. Bem falado isso aí, 10 anos. E aí, o que aconteceu? Foi prorrogado. Foi ficando, 2012... não, 2015, agora 2020, ainda prorrogaram, parece que mais uma vez. Então, quer dizer, 10 anos essa lei já existe, que o principal, eu acho um dos principais pontos dela, né, é justamente como é que se diz? Acabar com os lixões, né? Que daí muito... E a gente ainda tem mais de 1.000 lixões ainda em todo o Brasil. Muitos municípios foram se adequando, né? Mas nem todos ainda. Então, tem muitos municípios que ainda têm lixões, ou eles têm o aterro sanitário, mas não aquele que não é o ideal ainda. Ele tem uma nomenclatura agora que eu não estou me lembrando. Mas ele... Pode falar. Desculpa, fala, Regina. Pode falar. Mas é um aterro sanitário, mas que não tem todas aquelas condições, né, do aterro ideal. Então, ainda estamos nessa caminhada, né, para implementar uma legislação que já tem 10 anos aí, e a maioria da população não tem noção da responsabilidade que tem diante dessa lei. Né? É muito importante falar, né, Regina, agora que tu tocou nesse assunto, que tem muitas pessoas que vêm e me perguntam também, por conta da associação, mas por que tu está chamando de resíduo? Até algumas pessoas lá do interior do Rio Grande do Sul, né, foram conversar comigo até sobre a nossa carta ambiental, e aí falaram, mas o que é isso aqui que vocês chamam de resíduo? O que é? Não sei o que. Então, que eu não chamei o rapaz que coleta o lixo de lixeiro, como eles estão acostumados. Eu usei muito o termo coletador, né? Então, eles ficaram, mas quem é o coletador? É o rapaz que coleta o lixo. Então, essa legislação também... Elas não conhecem, né? Ela traz a valorização desse trabalhador, né, dessa pessoa que coleta esse material reciclável, né, que são termos também que a gente também precisa entender, que existem materiais que são recicláveis, mas nem tudo que é reciclável acaba sendo reciclado. Então, as pessoas às vezes costumam dizer, mas é um material reciclado. Reciclado é aquilo que já foi reciclado, ele era reciclável, foi para uma indústria que reciclou e agora ele é reciclado, como é, às vezes, o livro, o papel reciclado. Mas, assim, a grande maioria dos resíduos, ele é reciclável. Mas do ponto de ser reciclável até chegar a ser reciclado, é um caminho longo. Então, tem muitas pessoas, tem muitas entidades no meio do caminho que precisam fazer com que esse material chegue nesse fim, nessa destinação, né? E essa é a nossa... A começar pelo nosso hábito, né?
Mas aqui o caminhão não passa, ou passa lá de vez em quando. Independente disso, oi, José, boa noite. Independente do caminhão passar, do coletador passar, nós temos já que adquirir essa consciência de separar já tudo que for reciclável. A gente tem, independente dos outros, porque a mudança começa aí, ela vai começar de tanto ver que está tudo separadinho, aí o poder público também pode se interessar, né? Olha, o pessoal já faz isso. Quem sabe a gente faz uma parceria, né, com uma recicladora, com uma cooperativa para poder fazer isso, né? Então começa da mudança do nosso hábito. E é essa responsabilidade compartilhada que essa legislação está trazendo, porque assim, ó, precisa ter precisa ter a cooperativa, mas como que esse resíduo vai chegar até a cooperativa? A coleta seletiva vai passar, mas como que vai chegar esse resíduo lá, esse reciclável, esse material reciclável, né, que a gente tem a intenção de que ele seja reciclado? Como que ele vai chegar lá? Então, assim, tem todas essas coisas que a gente precisa entender que é nossa responsabilidade. Desde o momento que eu vou fazer a compra de um produto, qual é o tipo de embalagem? Que às vezes é uma coisa bem comum de acontecer. Por exemplo, quando tem uma embalagem, por exemplo, um produto tem a embalagem e tem também a possibilidade do refil, por exemplo, como acontece bastante com as pessoas que usam sabão para lavar roupa, sabão líquido, digamos assim. Então, às vezes, as pessoas vão lá e compram o refil, que é aquele plástico mais maleável, mais fino, mas ela, na cabeça dela, ela está comprando o refil. Ela não está comprando a embalagem. Mas se a gente for pensar na reciclabilidade, qual desses dois materiais tem mais chance de ser reciclado? Se a gente for olhar o coletor do material reciclável ali, se ele tiver o refil, aquele plástico maleável, e tiver a embalagem durinha ali, o plástico mais firme, qual delas ele vai levar? Vocês já pararam para pensar? Ele vai levar aquela que é mais firme, que é um plástico melhor, que tem possibilidade de ser. Ele vai ter um peso. Por isso que não se recicla, por exemplo, o isopor. Imagina a quantidade de isopor que eles têm que levar para dar um peso. Eles não vão conseguir nem levar esse material. Então, o isopor é um material que dificilmente vai ser reciclado. Então, aí as pessoas, mas ele é reciclável. Ele é reciclável, mas ele não vai ser reciclado. O copinho descartável, ele não tem peso. Quantos copinhos descartáveis, quantos canudinhos essa pessoa vai ter que coletar para chegar num peso para valer a pena o trabalho dele? Então, assim, hoje em dia, se a gente for olhar, o material que mais é valorizado é o alumínio. O alumínio, sim, ele tem um peso, ele tem um valor de mercado e ele é infinitamente reciclável. E que é importante da gente entender também a diferença do reciclável e do reutilizável. O reciclar, quando eu vou reciclar alguma coisa, eu vou transformar esse produto, né? Eu vou desmanchar eu vou mexer na composição física, química desse produto e ele vai se transformar numa outra coisa. Isso é reciclar. E aí, às vezes, as pessoas pegam lá um pote de alguma coisa e usa para outra coisa. Isso não é reciclar, isso é reutilizar. Quando eu pego um vidro, por exemplo, lá, o vidro da conserva do pepino, que eu faço muito isso, e uso para armazenar as minhas compras, quando eu faço a compra dos meus produtos a granel, então eu armazeno tudo ali. Eu estou reutilizando esse produto. O vidro é reciclável? É reciclável. Mas ele vai ser reciclado quando ele voltar para a fábrica e ser desmanchado ou refeito de alguma forma e virar outra coisa. E essa é a diferença entre reciclar e reutilizar. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente.
A gente tem que pensar desde a hora que a gente vai comprar um produto, qual é o material, porque assim, essa responsabilidade que eu digo que essa política traz, ela está falando muito desse ciclo de vida total desse produto. Desde o momento que se tira a matéria-prima lá do solo, como eu falei, por exemplo, do alumínio, a gente vê o que acontece com essas mineradoras, né, que tiram esse material lá da terra, olha o perigo, né, a quantidade de produto químico que tem ali, né, ele gera os acidentes que a gente já viu, né, Mariana, Brumadinho estão aí para a gente saber. Então, eles olham o que acontece para poder retirar esse material lá da terra, e daí a gente coloca ele no mercado e não vai mais valorizar. Então, por isso que eu digo, o alumínio, por exemplo, ele volta para a cadeia produtiva, ele é desmanchado, ele vai virar outra latinha, ele vai virar outra coisa, ele é infinitamente reciclado. Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente for fazer as nossas compras, né? O consumo consciente também. São coisas que a gente acaba não pensando, né? Sim. A gente compra sem saber para onde é que a gente esquece de pensar assim, ó, da onde que sai. Por exemplo, uma roupa, né? Que a gente adora comprar uma blusinha, né? As mulheres, principalmente, né? Estão ali meio com algum problema, vai lá na loja e compra, às vezes até sem pensar, ou tá em promoção, vai lá e já aproveita e compra várias. Como que esse produto chegou na loja? Da onde que veio, né? Ele é feito do quê? Foi plantado o algodão, foi feito o tecido, foi feito, depois ele foi para a indústria. Então, olha o ciclo desse produto até chegar nessa blusinha, que muitas vezes eu vou usar 1, 2 vezes, e vou descartar porque ela embolou. A minha, né, tá toda emboladinha aqui, a roupa é feita para usar, gente, mesmo que ela embole, ela é feita para usar, ela não é descartável, porque uma das indústrias que mais polui o meio ambiente é a indústria têxtil. Então, se a gente for pensar em todo esse ciclo, desde o início da produção desse produto, né, da plantação lá da lavoura para tirar, para fazer o tecido, para chegar na fábrica, para chegar na loja, para a gente ir lá e comprar, olha quanta coisa, quanto transporte. Nossa preocupação deveria ser outra, né? Não só se está bonito, se está ok, mas também o impacto que aquele produto vai gerar, né? Então, a gente ouviu muito até pouco tempo atrás, assim, mas vai repetir roupa. Eu vejo até, tem uma propaganda que tem passado muito em vários canais da televisão, o rapaz chega, assim, com várias camisetas iguais, eu acho que ele está no guarda-roupas do meu marido, né? Porque é parecido. E aí ele diz, aí a menina pergunta, você vai usar essa roupa de novo? Ele, eu não tenho outra. Aí ele, vou comprar. Aí eu penso, meu Deus, né? É o que acontece geralmente no dia a dia que a gente vê por aí ainda. Eu não tenho roupa para vestir, eu não tenho roupa para usar. E você vai abrir uma roupa, está infinito aquele guarda-roupa, tem roupa que nunca usou, tem roupa que usou uma vez. Mas eu não tenho roupa para usar. Então, tipo, que impacto aquilo gera e por que tem que estar trocando toda hora, né? Tipo, a gente é único, já basta a nossa vestimenta aqui, que já nos diferencia. A roupa é um pouco mais, né? Não, e sem contar que tudo isso ainda vai ter uma embalagem. Vocês já repararam que as pessoas vão comprar uma roupa, elas adoram que vem dentro de um saquinho? Para quê? Para chegar em casa, a gente tirar do saquinho, botar esse saquinho lá dentro da lixeira. E será que esse saquinho vai ser reciclado? Será que alguém que vai passar ali vai levar esse material para reciclar? Quanto de saquinho eles vão ter que carregar para poder ter um valor? Porque eles dependem, como a gente falou, isso é matéria-prima, né? É o trabalho dessas pessoas, eles mantêm as suas famílias. Então, por isso que eu digo assim, a importância dessa legislação que vem trazer a valorização desses sujeitos. A Paula aqui está dizendo, né, que a pandemia fez ela repensar se ela precisa comprar. Gente, isso ainda bem que algumas pessoas estão aproveitando para analisar alguma coisa, né? Se precisa comprar, porque a gente é muito impulsivo, principalmente quando a gente não está muito legal, né? Então, às vezes as pessoas vão tentar aliviar a sua tensão, a sua ansiedade, através do consumo, e a mídia faz isso, né? Então, tu não tá legal, vai lá e compra.
E a gente vai cada vez produzindo mais esse rejeito, né, esse produto, porque essa blusa que eu ainda brinco, ela tá toda emboladinha, tá, se eu me desfazer dela, ela vai para onde? Sem contar o resíduo da própria indústria, né, porque de um ano para outro, de uma coleção para outra, o que eles vão fazer com essa produção que não foi vendida, que não foi comercializada, né? Então tem tudo Regina, isso que tá pensando. Pode falar. Regina, foi muito boa essa tua colocação, porque assim, tu falaste que é uma das indústrias que mais polui, né? E a utilização de água, absurda. Sim. É uma das que mais utilizam água. Água. E outra, é tudo, o que mais né? poluem também os rios, porque os resíduos de tinturaria, com produtos altamente químicos de tinturaria, é tudo despejado aonde? Adivinha onde? Nos rios. Né? Então, eu vi muitas vezes ano passado lá, aquele rio lá de Brusque, né, Itajaí-Mirim, Sim. aquele rio ele é cheio de esgoto, de você ver ali à luz do dia mesmo, despejo ali aquele resíduo que sai escuro, negro mesmo. Tá? E ali você vê que não tem tratamento nenhum. São poucas as que tratam, mas a maioria é jogada ali mesmo digo assim, na cara de pau, né? E aí, na época, eu fiz um trabalho com uma menina de lá da Secretaria de Meio Ambiente, e eu lembro bem ela falando que, por várias vezes, eles recebem denúncias, né? Mas aí, quando chega lá, já parou de escoar. Parece que os caras sabem, fica ali na espreita, à noite Sim. também, então é um absurdo o despejo ali, principalmente à noite, mas de dia também ocorre, então, tipo, eles não estão nem aí. Então, jogam ali naquele rio, e aí o desastre já está feito, né? Sim, então, e até já que a gente tocou nesse assunto, então eu vou falar aqui do item 30 aqui da nossa Carta Ambiental, que ele fala aqui sobre criar e regulamentar a obrigatoriedade de que condomínios residenciais, estabelecimentos comerciais, empresas e indústrias façam e efetivem os planos de gestão de resíduos. Deve-se prever nesta questão a conscientização e a aplicação de sanções, advertência, multa, né? Realizar a coleta dos resíduos de forma mais efetiva, utilizando-se de campanhas de conscientização para trazer à população a realidade da gestão de resíduos na nossa região. E aqui a gente fala um pouquinho da região de Camboriú, que é um pouquinho mais complicada ainda. E já que tu comentou sobre isso, essa política, né, essa legislação, como eu falei, ela traz essa responsabilidade compartilhada e alguns setores, digamos assim, eles têm que fazer esse plano de gestão de resíduos. E a indústria é uma delas, justamente por causa do tipo de resíduo que ela gera, né? E aqui a gente está solicitando também que os próprios condomínios, que a gente tem muito aqui na nossa região, principalmente Balneário Camboriú, e agora Camboriú crescendo do jeito que está, né? Que faça essa gestão. Porque imagina a quantidade de resíduo gerado num condomínio, né? A quantidade de pessoas que a gente tem ali, gerando esse resíduo todo. E agora, com a pandemia, a gente sabe que tem aumentado isso, porque as pessoas têm comprado, se alimentado muito, né? De coisa, então vem embalar, muita embalagem. E para onde que vai tudo isso, né? E a destinação correta. Então, os condomínios, como tem muitas famílias, muitas pessoas, tem que ter esse plano de gestão, né? Ter ali a separação do resíduo, como a gente falou, do reciclável. Fazer aqui, como a gente tem a coleta seletiva, direcionar direitinho, separar esse nosso resíduo orgânico, que é aquele da cozinha, que a gente pode estar fazendo uma compostagem, pode estar direcionando. O lixo seco, que a gente chama, né, que é o reciclável ali, separar esse material. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho como separar. Não tem como separar tudo direitinho? Separa o seco, deixa junto. Quando chegar na cooperativa, porque eles vão levar até a cooperativa, lá eles vão fazer essa separação. Claro que quanto mais separado a gente enviar para eles, mais a gente vai estar facilitando o trabalho, né?
deles de estar separando. A gente sabe que não é fácil, porque eles precisam separar esse material de acordo com as recicladoras que vão comprar esse material deles. Então, eles vão separar o que é alumínio, eles vão juntar, eles têm que compactar aquilo ali, eles vão separar o plástico por tipo de plástico, eles não juntam todos os plásticos num saco só. Então, porque tem a especificidade do tipo do plástico. Se vocês olharem as tampinhas, o plástico ele tem aquele símbolozinho do reciclável e tem um númerozinho dentro. Ali dentro está indicando qual é o tipo daquele plástico. Lá na cooperativa, eles têm que separar isso. Então, olha o trabalho que eles têm para fazer o negócio acontecer. Então, se a gente já mandasse paradinho, já era meio caminho andado, né? Inclusive, eu acredito que Balneário começou, né, essa questão do Recicla BC. Eu fiquei um pouco, na época, eu fiquei, ai, que bom, a gente vai fazer reciclagem agora. Mas eu indaguei, mas por que vai misturar todo o resíduo reciclável e o orgânico do outro lado, tipo, só 2 latas? E aí até eu pensei, tá, se o povo tiver que separar tudo, ainda não tem essa cultura, né? Que em alguns países o negócio é assim, tu não separou adequado, não lavou, né? Tu é multado. Tu, enquanto cidadão, é multado. Tipo, não é nem recolhido o material lá do teu coletor, né? Não vou chamar de lixeira, né? Não é nem recolhido e é ter deixado uma notificação. Olha, você está sendo notificado porque ou não lavou ou não separou, né? Cada um dos materiais. Então, é muito importante a gente criar essa consciência. E, gente, o lavar, né? Passar uma água, alguma coisa para facilitar, porque o material, quando ele chega lá na recicladora, por exemplo, eu vou reciclar a garrafa PET. Se todas as garrafas PETs, ninguém passar uma aguinha antes, é lógico que lá eles passam uma aguinha também. Mas já pensou na encrenca para a máquina que está reciclando? Então, vai sujar todo aquele maquinário, vai dar um problemão, né? Porque a gente resolveu que não vai passar uma aguinha, vai colocar direto lá na reciclagem, sem pelo menos passar uma aguinha. Mas é o que a gente estava falando. Então, assim, muito desse material, ele vai ser encaminhado para lá, ele é reciclável, mas ele não vai ser reciclado porque ele não tem condições de reciclar. Porque não tem como eles limpar, não tem como higienizar aquilo ali. Então, esse produto vai chegar lá, eles vão colocar no rejeito e esse material vai parar no lixão. Então, assim, essa legislação, o objetivo dela é diminuir a quantidade de resíduo que vai para o aterro sanitário. Se a gente fosse pensar o que deveria, a partir dessa legislação, ir para o aterro sanitário, é somente o rejeito. Aquele rejeito, como eu falei, não tem como reciclar, não tem como reutilizar. É o lixo do banheiro, gente, é o material do banheiro, praticamente, do nosso rejeito domiciliar, né? Praticamente esse é o rejeito. Olha a quantidade que a gente estaria destinando para o aterro sanitário. É interessante até da gente fazer a experiência em casa e tentar ver a quantidade que a gente gera desses outros resíduos. Se a gente fosse separar o reciclável, né, separar esse resíduo, separar o resíduo orgânico, aquele que dá para a gente aproveitar numa compostagem, né, que vai virar um adubo, que vai ser reaproveitado pela natureza, o que sobraria para ir para o aterro sanitário? Quanto tempo levaria? A gente diminuiria a quantidade de caminhões para levar esse resíduo para lá, a quantidade de geração de CO2, o desgaste com o pneu, da estrada, o quanto a gente estaria economizando e quanto as prefeituras estariam economizando na destinação desse resíduo, se a gente fizesse a coisa de forma adequada. Sem contar que esse dinheiro estaria aqui, esse resíduo iria para a cooperativa, eles iriam ter mais dinheiro, porque eles iam conseguir vender esse material, eles teriam um salário melhor, eles teriam uma condição melhor, a gente teria mais cooperativa, mais pessoas trabalhando. Então, olha a quantidade de dinheiro, como a gente está perdendo dinheiro
em não dar atenção para o nosso resíduo, né? Como o Felipe está falando aqui, aumenta a vida útil dos nossos aterros. A gente tem um aterro sanitário aqui em Biguaçu, e a gente passa pela BR, nossa, gente, não dá para aguentar o cheiro daquilo ali só. Então, eles vão usando aquele espaço, aquele terreno, daqui a pouco aquilo ali vai estar num ponto que não dá mais para usar. Eles vão ter que catar um outro espaço para usar como aterro sanitário. Então, olha só como a gente não é inteligente, né? Falta essa cultura da gente entender que tudo tem uma destinação correta, que isso não é lixo, que ele pode voltar para essa cadeia produtiva, que ele é matéria-prima e que não precisaria estar lá ocupando espaço do aterro sanitário. Gente, muitas vezes é por pura preguiça, né? É por preguiça nossa, é por preguiça do governante, né? Às vezes uma campanha de conscientização não vai custar nada, é só orientar a população. Mas como tu falou, né? A gente é ignorante, a gente não usa a capacidade intelectual da gente para fazer a coisa certa, digamos assim. A gente cria todo um transtorno no lugar de criar uma solução que é muito melhor. Fala, Angélica. É assim, é incrível como o ser humano, grande parte dele ainda não consegue encontrar, a gente sempre fala, né, o caminho do lixeiro, ali da sua lixeira. Hoje, quando eu estava saindo agora da escola, eu peguei uma rua e tinha um carro na minha frente. E é incrível como o indivíduo ainda, ele é a coisa mais normal que tem, ele jogou uma caixinha de achocolatado pela janela. Coisa mais normal, parece que é normal, é doído até ver que isso é normal para o indivíduo, sabe? Como é que pode, cara? E a rua estava limpa. Não estou dizendo assim, se a rua está suja, bora acabar de sujar. Não, mas imagine a cabeça do indivíduo desse, né? Que eu chamo de porco. Desculpem, mas para mim é pouco. E muitos, quando a gente fala, ainda vem dizer assim, mas eu estou dando pro gari. Gente, o gari vai ter sempre trabalho. É a folha que cai da árvore, ele sempre vai ter o que fazer. Não é porque alguém... Isso não é uma justificativa viável. Não, isso é um absurdo, né? E é uma desculpa chula. Eu estou dando emprego para o gari, eu estou dando emprego para não sei o quê. Gente, eu não vou assaltar o banco para dar emprego para o policial. Né? É uma coisa meio, tipo... isso aí é absurdo, isso aí é no mínimo... São falas que vêm... Isso aí remonta desde quando eu era criança. Então, alguém escutou e hoje reproduz essa mesma fala para justificar. Nem pensa, às vezes, né? É assim, voltando ao que a Regina falou sobre a questão da política, né, de resíduos sólidos, o que vem acontecendo, infelizmente, né? Muitas prefeituras, elas já driblam, né, essa lei, dizendo que já implantaram o seu aterro. Sim. Mas o que acontece? O aterro não é adequado, nem a manta, às vezes a gente chama de manta de permeabilização, que é um equipamento básico, básico, dos mais básicos que tem, que é justamente para evitar que aquele chorume contamine o solo e, consequentemente, os lençóis freáticos. Tem aterros que nem aquela manta tem, quando tem, já está velha, eles não têm a preocupação nem de trocar, fiscalização também não tem. Então, tem que ter toda a captação daquele chorume ali para tratamento, né? Porque ele também pode ser reutilizado, né? Sim. E aí, então, eles têm uma política municipal, dizem que está ali no papel, mas quando tu vai ver, está lá o aterro, que nem aterro, é um lixão disfarçado de aterro. Para vocês terem uma ideia... Sim, e assim, a gente está numa região que ela é destaque, na verdade, nesse sentido ainda. Balneário Camboriú faz a coleta seletiva há muito tempo, então Balneário está muito adiantada, né? Mas eles ainda não têm o plano de resíduos sólidos, eles não têm um plano ainda. Camboriú não vou nem falar, né? Porque Balneário ainda pelo menos está trabalhando para fazer. Camboriú, e ainda a gente fez uma visita
ano passado, no início desse ano, que eu já estou perdida com essa coisa da pandemia, não sei mais o que é esse ano, o que é ano passado, mas a gente fez uma visita na Fundação do Meio Ambiente aqui, né, e conversando justamente sobre essa necessidade que a gente tem de conscientizar a população, e todas as ideias que a gente dava, mas isso não funciona, mas isso... Então, assim, o que a gente percebe muito? Uma falta de vontade, né? Das pessoas que estão ali, que poderiam estar fazendo isso, e a gente se dispondo a ajudar a fazer, né? A gente consegue fazer alguma coisa, a gente pode trabalhar junto, e não, mas isso também não dá, porque assim, então, assim, eles estão ali para isso, né? Estão ganhando para isso. A gente está voluntariamente se oferecendo para ajudar, porque a gente percebe que sim, que tem caminhos que dá para a gente fazer, né? Conscientizar a população é fundamental. É aquela questão de fazer, não é nem o mais fácil, mas é aquilo que já está habituado com aquela preguiça de mudança. Quando eu conversei com um senhor candidato que nem era aqui de Santa Catarina, sobre a carta ambiental, ele pegou logo o item, né, interior, pegou logo o item da capina química, que já é proibida por lei, já não pode, e ele olhou para mim, eu não falei nada, ele circulou e falou assim, pois é, essa questão aqui é delicada, porque... né? Porque para você capinar um terreno, se você tiver que colocar 4, 5 pessoas para capinar, vai ficar caro, né? Para o município. Você então, vai dar acaba sendo uma forma mais barata, não sei o quê. Aí eu fiquei, gente, eu não estou escutando isso de um gestor público. Sim, de me dizer assim, eu estou infringindo a lei na maior cara de pau, porque é mais barato. Mais barato para quem, né? Olha toda a destruição que o negócio causa, mas não é mais prático. Dá vontade de falar assim, caro é o que tu vai ter que fazer depois para quando tu esgotar esse teu solo aí, não vai ter que produzir mais nem capim, e aí tu vai ter que depois disponibilizar outra área que vai destruir também, né, com esse veneno todo. Sem contar que vai ter que indenizar as pessoas que podem vir a ficar doente por causa daquele produto ali, né? Tem pessoas que são sensíveis. Gente, deixa eu falar aqui um pouquinho do item 31, que a gente já está com a hora avançada. Regina, Oi? Regina, deixa eu só tocar aqui um assunto rapidinho antes de você. É assim, a Regina falou ainda agora, quando ela estava falando, não sei se vocês perceberam que eu dei uma saidinha, que eu lembrei na hora disso aqui. Ela falou sobre a diferença de reutilização e reciclagem. Então, é muito simples. Reutilizar, você não vai mexer na composição, na forma do material. Então, ó, eu tenho essa garrafinha aqui que já está fazendo aniversário. Então, eu reutilizo sempre para colocar água, né, ou até suco, para tomar assim em casa. Então, ela está aqui, tá fazendo aniversário já. Quando eu faço isso, eu estou reutilizando, porque continua a garrafinha da mesma forma, tá? Pet, agora, ó, quando eu mexo totalmente na estrutura no caso aqui da embalagem, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui é uma vassoura de garrafa PET. Eu sempre quis mostrar minha vassoura para vocês. Sempre quis mostrar minha vassoura para vocês. Isso aqui, sim, mudou totalmente a forma do material. Isso aqui é uma garrafa PET reciclada. Essa aqui é muito linda a sua vassoura. De vez em quando quando o trânsito está muito, assim, dá de voar um pouquinho, dá de sair do trânsito. Então, pessoal, essa aqui é reciclada, muito simples, PET reciclada. Essa aqui é a reutilizada, tá certo? Arrase aí, Regina, depois eu entro. Tá bom. Então, só voltando aqui para a gente avançar, porque no item 31 a gente está falando das parcerias com as cooperativas de catadores de materiais reciclados, incentivar os coletores autônomos a organizarem-se dessa forma. Então, como eu falei, a política também ela traz incentivos, inclusive financeiros, para esse público, né? Então, eles deixam de sair da informalidade e passam a ser mais valorizados a partir dessa política. No item 32, a gente está sugerindo o programa de horta urbana nos bairros. Aqui em Balneário, a gente tem um exemplo ali da Praia do Estaleiro, que a
que a comunidade foi a comunidade do bairro ali fez uma praia ali na Praia do Estaleiro, fez uma horta comunitária. Então, eles estão plantando, eles estão reutilizando o resíduo orgânico para fazer o adubo. Então, imagina, esse material orgânico, ele não vai mais parar lá no aterro sanitário. Então, como eu falei, reduz a quantidade de resíduo gerado para passar o caminhão da coleta do lixo comum para levar para lá, porque ele não deveria ir parar lá no aterro sanitário, né? Então, é um material, é uma matéria-prima riquíssima para estar adubando o solo e aproveitando, então, essas hortas, uma alimentação mais saudável, né? A gente fala muito aqui nas campanhas de conscientização da necessidade da obrigatoriedade das telas de proteção nos caminhões e caçambas de coleta, de entulho, porque muitas vezes esses transportes vão perdendo estrada fora esse resíduo por uma falta de proteção. Então, isso também tem que ser intensificado, né? Porque não adianta a pessoa ir lá limpar a via pública, daqui a pouco passa o caminhão perdendo a metade do resíduo que ele está carregando e isso ali fica caído no caminho. E eu acho que o que a gente tinha da gestão de resíduos era isso. Nossa hora já está avançada, mas como a gente falou, a gente vai estar aprofundando esses temas, esses assuntos, a gente vai estar esmiuçando ou aprofundando cada um deles, porque é importante a gente estar trazendo para vocês, inclusive a gente quer trazer exemplos sobre isso. Então, como a gente falou sobre a compostagem, a gente tem ideias de pessoas que trabalham com isso, para a gente ver como isso é possível, né? Inclusive, eu mesma faço a compostagem aqui em casa, em apartamento, muitas pessoas acham que não dá. Então, são possibilidades que a gente tem de estar reduzindo esse resíduo e que é fácil de fazer. Então, a gente vai estar aprofundando esses temas e, como está o avançado da hora, me despeço de vocês e até a próxima. Meninas, com vocês. Então, eu queria aproveitar para me despedir, também lembrar o pessoal, né, que a Patrícia vai estar fazendo o Café com a Comprema na sexta-feira pela manhã, falando sobre o nosso tema que eu chamo de carro-chefe, né, que é a colisão de aves em estruturas de vidro. Então, que é mais uma forma, né, a gente já trabalhou tanto aí através da Casa da Patrícia, né, com formas aí para acabar com as colisões. Então, assim, a gente vai mostrando aos pouquinhos que é possível. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Me despeço aqui e agora fica com a Angélica aí. Então, pessoal, mais uma vez a gente agradece em nome da Comprema. E, assim, eu sei que a gente tem anos, décadas de maus hábitos, mas só tem uma pessoa que pode mudar isso e começar a mudar hoje, agora, que somos nós. Não vou dizer que é fácil. Às vezes eu vou no automático pegar um copo descartável. Mas até meu piloto automático, ele já está se adestrando, sabe? Já estou adestrando até meu piloto automático. Então, tu também consegues fazer isso. E outra, não é só para a questão de educação ambiental, não é só essa questão, é cuidar da tua casa. Porque até onde eu sei, a gente só tem essa casa. Ah, mas estão fazendo pesquisa, tem. Não, meu amigo, tu não vai para lá. Então, tu tá aqui. A única casa que tu tens agora é essa aqui. Tá certo? Então, bora cuidar dela. Ajude a gente também espalhando essa ideia e tudo que a gente falar aqui, que você também pode estar trazendo dúvidas e curiosidades, algo que aconteceu contigo, alguma mudança que tu já conseguiste fazer, vai ser bem válido para nós, tá bom? Arrasem lá. Obrigada. Mais uma coisinha, pessoal. Quem ainda não curtiu a nossa página é @comprema lá no Instagram e, lógico, essa aqui do Facebook. Podem compartilhar a página com quantas pessoas quiserem. Vamos divulgar aí as ideias, espalhem, tá certo? Espalhem essa ideia, que é muito boa. Vocês vão ver que é boa.